Mais uma boa noite para os nossos amigos que estão estudando, principalmente aqueles que depois de um dia cansativo de trabalho, ainda reservam tempo para estudar, se preparar para as provas que virão na sequência. Nós, nessa noite, fizemos a leitura novamente de alguns pontos importantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, 93/94/96, fizemos a leitura novamente, principalmente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que cai muito em concurso, são questões que sempre aparecem, da abrangência da educação, do dever da família, do dever do Estado, da preparação para o trabalho, também das obrigatoriedades, para quem é obrigatório, para que nível, para que modalidade, para que etapa, né? Esses assuntos são sempre cobrados, e aí nós fizemos a leitura novamente, né? E aí coube destacar nessa leitura os aspectos que são obrigatórios do docente. E aí eu marquei, né? Na LDB, o docente ele recebe 6 incumbências, que é participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir o plano de trabalho, zelar pela aprendizagem do aluno, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, também ministrar os dias letivos e as aulas, as horas-aulas estabelecidas, e se dedicar ao planejamento, e termina pedindo a colaboração com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. Às vezes o docente ele acha que ele tem obrigação só com os alunos e na verdade não. Segundo a LDB, também incumbência do professor dele trabalhar com a família, trabalhar com a comunidade. Eu sou professor, às vezes a gente vê que alguns colegas não gostam muito quando tem as ações com a família, quando tem as ações com a comunidade, aqueles trabalhos onde a gente reúne a família, reúne a comunidade, chama para dentro da escola. Alguns colegas têm dificuldade com isso, mas na verdade é uma incumbência da lei, onde define as incumbências do docente, do professor, da professora, também essa participação, essa colaboração com as ações que a escola promove em relação à família. Então eu separei esse destaque quando eu fiz a leitura da LDB. Passando por isso, eu dei sequência e nós chegamos também, fiz a leitura, novamente é importante, da educação infantil, para quem é obrigatório, quando começa, 4 e 5 anos, pré-escola, até os 3 anos não é obrigatório, é a creche. Os prefeitos ainda não são obrigados a manter essas matrículas, são obrigados a partir do dia que a criança completa 4 anos de idade, né? É importante sempre destacar esse ponto, né? 60% de frequência dessa criança na escola é necessário também, tá na lei. 4 horas mínimas de atendimento, muito importante você ter isso em mente. Fiz a leitura também da parte do ensino fundamental, porque a prova é da prefeitura, então ensino, né, fundamental e educação infantil você sempre tem que estar acompanhando para entender. A partir dos 6 anos de idade, né, focado no pleno domínio da leitura, da escrita, dos cálculos, né? É facultativo aos sistemas de ensino se desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Quem quiser manter em série também ainda é livre para poder fazer isso. O ensino fundamental ele será presencial, mas em algumas situações de emergência ele pode ser, uma parte dele pode ser oferecido à distância, né? Imagino que isso deva ser bem difícil, principalmente aqui na Grande Vitória, mas em algumas regiões interioranas
Talvez essa situação se faça necessário, mas essa criança teria que ter computador, informática, conhecimento de informática e internet também para poder participar desse processo. Então, mas está na lei que pode, né? Fiz essa leitura e aí fui dando continuidade, passei pela educação especial e aí respondi umas questões aqui importantes. E, por exemplo, aqui, segundo o artigo 24 da LDB, inciso 6, controle de frequência dos alunos ficará a cargo de... Controle de frequência, pessoal. Controle de frequência é a chamada, né? Presente. Então, isso aí é da escola. A escola é que tem que manter um controle de frequência dos alunos. Em algum momento, a Secretaria de Educação pode solicitar, mas é obrigação da escola e exigir que esse aluno tenha 75% de frequência na escola. Do contrário, é reprovação, né? E aí a escola também tem um dever de informar, já antes desse aluno atingir esse mínimo ao final do ano. Antes disso acontecer, está na lei que a escola, a partir de 30% desse número de faltas, a escola já deve informar o conselho tutelar para tomar medidas para cuidar dessa criança, né, e evitar que ele, ao final do ano, tenha uma reprovação. E eu cheguei num ponto que eu queria, que era dar uma olhada no Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns aspectos que são cobrados nos concursos, que é quem é criança. Então vamos lá, criança até os 12 anos de idade incompletos, ou seja, 11 anos. No dia que ele completa 12 anos de idade, ele é adolescente. Até os 11 anos, 11 meses e 59, o último dia dos 11 anos, criança. Completou 12 anos, já é um adolescente até os 18 anos. Questão que sempre está caindo nos concursos, perguntar quem é criança, perguntar quem é adolescente. Então, você tem que saber isso. Outra palavra que aparece, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Exatamente. As crianças, elas têm prioridade, os jovens, adolescentes têm prioridade em receber os recursos públicos para que se garanta a proteção da vida desse indivíduo. Isso aí é muito importante que você tenha em mente. Outra questão que surgiu foi: as disposições do ECA aplicam-se apenas às crianças e indivíduos de até 12 anos de idade incompletos e adolescentes e indivíduos entre 12 e 18 anos de idade. Certo? Não. Errado. Algumas medidas no ECA vão para o jovem de 18 a 21 anos de idade. Algumas imputações de responsabilidade desse jovem entre 18 e 21 anos ainda são estabelecidos pelo ECA, uma forma de proteger esse menor, principalmente nos casos de algumas infrações que ele possa vir a cometer, alguns atos de violência. Ainda está respaldado. A medida que será adotada com esse rapaz de 19 anos, de 18 anos, algumas dessas medidas ainda são estabelecidas pelo ECA, tá certo, pessoal? O que eu queria com esse vídeo era estabelecer essa relação de que nós precisamos estar estudando. Leia. Não precisa ler muito, mas você tem que estar olhando, tem que estar vendo, porque você vai absorvendo, vai analisando, vai introduzindo essa experiência de conhecer, de aprender, e no momento das provas eu tenho certeza que essas memórias virão e você vai ter capacidade de analisar as questões, tá certo? Forte abraço, tamo junto.